tem um sonho. Ele tem um sonho. E qual que foi o sonho de Jacó? Ele sonhou que tinha uma escada naquele lugar. Havia uma escada. E ele via que os anjos subiam e desciam por aquela escada. Então foi tão maravilhosa a visão que ele desperta do sono. E ele acorda e fica muito atordoado com aquela visão, com aquele sonho, porque ele entende, ele tem a revelação do que é aquilo. Uma escada que leva da terra ao céu. Que escada é essa, irmão? Que escada é essa? É Jesus, irmãos. Jesus está em toda a Bíblia. Eu estava nessa tarde meditando, pensando, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Jesus estava ali. Havia também um acesso, uma liberação, né? Aquele lugar era um lugar onde você podia ter acesso às coisas espirituais, da terra para o céu. Era um lugar que se podia ir até o céu e descer. E era uma escada que vinha da terra e ia para o céu. Então estava falando do próprio Jesus. E Jacó, quando ele tem essa revelação, quando ele tem o entendimento correto, o que ele pensa? E ele diz, olha, esse é a porta do céu. Isso aqui tem algo poderoso aqui. E ele diz assim, olha, quer saber? Eu vou viajar, eu vou voltar, e esse lugar vai ser casa de Deus. Esse lugar vai ser Betel. Esse lugar vai ser casa de Deus. Porque Jacó entende que quando existe um lugar, quando existem pessoas, porque a Bíblia diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu e você somos a casa de Deus. E quando a casa de Deus está reunida, quando nós estamos juntos no mesmo propósito de buscar a Deus, esse lugar é um lugar de manifestação do céu. Esse lugar é um lugar que anjos sobem e descem. Esse lugar é um lugar que o próprio Jesus está. É um lugar de glória. Então nessa noite eu quero que você entenda que esse lugar, que essa casa não é um simples ajuntamento onde nós viemos aqui. É um lugar que Deus está liberando anjos. Deus está liberando vitórias. Deus está liberando bênçãos sobre a sua vida. Você entende o que eu estou falando? Aleluia. Então se você entende isso, levante a sua mão para o céu. Porque Jesus disse, presta atenção, Jesus disse, quando tiver 2 ou 3 de vocês reunidos no meu nome, eu estou. A palavra está no presente. O verbo está no presente. Estou, não é no passado eu estive, não é no futuro eu estarei, é no presente, eu estou no meio deles. Então nós podemos dizer, não porque nós achamos, não porque nós imaginamos, mas porque isso é uma promessa. E Jesus falou isso, Ele afirmou isso, que está. E nós estamos aqui reunidos no nome dEle. E por isso nós dizemos, Ele está. Existe um ambiente quando você está sozinho com o Senhor. Quando você está no seu quarto, quando você está orando, não sei qual o momento, em que lugar que você tira o seu tempo com o Senhor. Existe um momento, existe um ambiente. E é maravilhoso. E Deus se manifesta, Deus se revela. Mas o ambiente mais poderoso é quando nós estamos juntos. Porque tem um poder. Jesus diz assim, se 2 de vocês concordarem acerca de alguma coisa, o que vocês concordarem aqui em oração, será concordado lá no céu. Aleluia. Aleluia. Então o que nós estamos concordando aqui nessa noite, irmãos, está sendo selado no céu. Então eu gostaria que você orasse, não sozinho agora, você orasse pelo menos com uma pessoa. Pega na mão desse irmão, você tem liberdade com ele. Pega na mão desse irmão e fala para ele, irmão, eu vou orar com você. Fala para ele, sabe por quê? Porque o poder aumenta, porque a glória aumenta, porque a unção aumenta, porque o fogo aumenta. Porque quando tem dois, quando é uma madeira só pegando fogo é uma coisa. Agora quando tem várias madeiras, irmãos, pegando fogo, o fogo aumenta. Existe algo poderoso. Uma coisa é você orar só e Deus responde. Mas quando tem 2 orando é poderoso, porque um ora pelo outro. E a Bíblia diz que quando você ora pelo outro, existe uma liberação de Deus sobre a vida do outro.
Então eu quero que você ore crendo desse jeito. Fala: meu irmão, vou orar por você. Diga: eu não sei o que você precisa, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai te dar. Deus vai falar com você nessa noite. Deus está aqui, Jesus está aqui, e a glória vai se manifestar na sua vida. Ora com Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos agora como igreja. Oramos uns pelos outros. Oramos, Senhor, pela vida uns dos outros, porque nós cremos que existe uma unção que é transferida. Nós cremos, ó Pai, que existe um poder que é liberado tremendamente quando nós estamos juntos no nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, numa liberação dos céus. Nós cremos numa glória que se manifesta. Nós cremos, Senhor, que o Senhor já está aqui, assim como o Senhor revelou a Jacó naquele dia. Nós também cremos que anjos sobem e descem nesse lugar, liberando, servindo, abençoando, trazendo bênção e trazendo vitória. Nós abençoamos, ó Pai. Eu abençoo cada filho, cada filha nessa noite. Eu declaro vida de Deus, poder de Deus liberado, unção de Deus liberada, graça de Deus liberada nessa noite. Eu declaro um fluir de águas vivas nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora levante a sua mão, e eu quero que você, preste atenção, que você ofereça o melhor louvor que você puder nessa noite. Qual que é o tom da altura aí? A único? Olha, Rafa. Aleluia. Você crê que o rei está voltando? Glória a Deus. Também creio que esse dia está se aproximando. Nós vamos cantar lá na glória, todos juntos. Amém, irmãos? Aleluia. Gostaria de ler com você. Antes de ler, eu vou ler logo, depois eu faço a outra parte. Eu gostaria de ler com você uma passagem que está lá em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, verso 17. A partir do verso 17, eu queria que você prestasse bastante atenção nessa. Tem um mau contato aqui. E 17 diz assim: então essa história, né, que eu vou ler aqui, alguns versículos, eu queria que você prestasse atenção, que é muito importante, tá bom? Tudo que está na Bíblia é para o nosso ensino, para a nossa instrução, tá? Então, esse momento aqui, você já ouviu falar de Abraão. Abraão, um pai da fé, conhecido como pai da fé. Então, o que acontece na vida de Abraão é muito significativo para a nossa vida, porque a Bíblia diz que Abraão é o pai dos que têm fé. Então, nossa referência hoje não é Moisés, é Abraão. Amém? O que Moisés falou, que ele escreveu, a antiga aliança é importante, tá? A lei é eterna, né? Aqueles princípios lá são bons, mas a nossa referência no Antigo Testamento é Abraão. Então, nesse momento aqui da história, um sobrinho de Abraão foi levado cativo. Ele morava numa cidade vizinha chamada Sodoma, e ele foi levado cativo. E Abraão então reúne os seus homens, 318 homens, e ele vai atrás para resgatar, para trazer o seu sobrinho de volta. E quando ele vai e vence a guerra, e agora ele está voltando. É claro, teve ajuda também de outros reis. Ele está voltando. E quando ele está voltando, acontece isso, né? Então, você vai perceber aqui na leitura que 2 reis vêm ao encontro de Abraão. E é isso que eu gostaria que você prestasse atenção, que é muito significativo para a nossa vida. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, né? Quedorlaomer, é isso aí. E sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro de Abraão, ao seu encontro no vale de Savé. Isto é, o vale do rei.
Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Então você vai ver aqui dois reis, o rei de Sodoma e agora no verso 18 o rei de Salém vem ao encontro de Abraão. Amém? E no verso 19 diz assim: e esse rei, o último, Melquisedeque, abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão, é o outro rei. Esse rei não é uma referência para mim e para você. Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e a terra. O 23. Perdão, volta lá no 22 que eu acho que eu comi uma palavra aqui. De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Pode continuar. Que não aceitarei. Então tem uma versão que diz que eu jurei ao Senhor com as minhas mãos levantadas que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Amém, irmãos? Então Abraão, como eu falei, é uma referência para mim e para você. A vida de Abraão deve apontar para a minha e para a sua vida. Como Abraão viveu, é assim que você deve viver. Amém? Abraão é conhecido como o pai da fé. E nesse momento aqui da história, então tem muitos ensinos de Abraão na vida de Abraão que vai servir, você vai aplicar na sua vida. Mas nesse momento aqui, Abraão está voltando da batalha, da guerra, ele venceu aquela guerra. E agora dois reis vêm ao encontro de Abraão. E esses dois reis falam de... o que é um rei? Aquele que manda. Amém? Rei é aquele que domina, que exerce autoridade, aquele que exerce domínio. Então esse momento é aquele momento decisivo. É aquele momento que você precisa se posicionar. É aquele momento que você precisa definir como que você vai viver. É o momento que você precisa definir quem vai dominar a sua vida. Porque aqui estão dois reis. Você percebe que o rei de Sodoma, e Sodoma é uma coisa horrível até hoje, né? Até hoje se fala de Sodoma, dos pecados de Sodoma, de sodomia, né? É terrível, era uma cidade maligna, era uma cidade cheia de pecados. E esse rei era o rei dessa cidade. Ele domina aqueles que estão debaixo de escravidão. Volta lá, Natan, por favor. Volta lá, no versículo acho que 19. Você vai ver um detalhe aqui. Você vai ver um detalhe aqui. O 20, vai para o 20. 21. Aqui. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas. Porque ele aponta para o domínio de Satanás. Esse rei é aquele que quer dominar as pessoas, que quer escravizar as pessoas. Como que se dá essa escravidão? Essa escravidão se dá na mente. Escraviza-se a mente, né? Então quando você começa a achar que quando você, por exemplo, você contribui com algo para a obra de Deus, você vai ficar mais pobre, que vai te fazer falta, né? Que aquilo é um desperdício, que não tem sentido, que não tem significado. É uma mentalidade que tira você realmente do centro da vontade de Deus, porque ela traz um engano na sua mente. Então se você volta lá, Natan, novamente, você vai ver que ele diz assim: olha, dá-me as pessoas, dá-me as pessoas. Ou seja, eu quero escravizar as pessoas. Essas pessoas que nós capturamos, eu quero, mas ele queria para escravizar. Isso aponta para Satanás. O rei de Sodoma aponta para Satanás. O rei que escraviza no pecado, porque Sodoma é lugar de pecado. Mas, se você ver lá no versículo 18, Natan vai voltar no verso 18, vai falar de outro rei.
né, o rei Melquisedeque. E a Bíblia fala muito desse rei, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Trouxe pão e vinho. Pão e vinho. Pão e vinho. Segura aí, nesse 18. Ele trouxe pão e vinho. Então, esse rei Melquisedeque, na verdade, os estudiosos da Bíblia dizem que aqui é uma teofania. O que significa teofania? É quando Deus se manifesta. É quando o próprio Jesus veio em forma humana. Ele veio como se fosse homem. Aleluia. Ele veio como homem, né? Ele veio em forma humana. Ele aparece em forma humana. E isso chama-se teofania. Então você acredita que aqui era o próprio Jesus. Por quê? Porque ele traz pão e vinho. Pão e vinho aponta para quê, irmãos? Aponta para o sacrifício. Aponta para a cruz. Aponta para o que foi feito. Para nos resgatar. Para nos restaurar. Amém? Então ele traz pão e vinho. E no verso 19 você vai ver que Abraão, no verso 19, Abraão, 19, antes, né? E abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, né? Então você vê que a mentalidade aqui não é de pegar as pessoas, é de abençoar, né? É de dar. Porque Deus, Ele não quer nada de você que Ele não tenha te dado. Aquilo que nós temos, irmão, quando você devolve algo para Deus, quando você traz uma oferta para Deus, quando você traz um dízimo para a casa de Deus, sabe o que você está dizendo? O que eu tenho é dele, foi Ele que me deu. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor de tudo na minha vida. O que eu tenho... Porque alguém pode dizer: não, mas eu fui lá, né? Eu trabalhei, eu ralei, sabe, deixa eu falar para você. Na verdade, o que você conquistou é porque, na verdade, foi Deus que proporcionou tudo para você. Saúde, vida, né? Família, trabalho, foi Deus que proporcionou. E quando você entende como Abraão, você sabe que ele, na verdade, o Senhor é dono de tudo na sua vida. Você está reconhecendo isso. Você está reconhecendo que realmente Deus te deu, mas veio dele. O que tem na sua mão veio dele. Os irmãos estão comigo? Então, ele abençoa. Então Deus primeiro abençoa, Deus primeiro dá. Ele fala: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. É o entendimento onde você sabe que tudo é do Senhor. Os céus e a terra, tudo vem dele, tudo é dele. E você reconhece isso. Amém? Então você percebe que essa questão de dar uma oferta, de dar um dízimo, não é questão, é uma questão que está envolvida não o dinheiro. Porque não é dinheiro, né? A oferta, ela representa o seu coração. Ela representa o seu coração. O dízimo representa o seu coração. Amém? E aqui no verso 20, você vai ver. E ele diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão foi o primeiro dizimista, né? Então é essa fé que nós devemos imitar. Ele não pediu, o rei não pediu, o sacerdote, o rei que era um sacerdote também não pediu. É por isso que nós achamos que ele é Cristo, o próprio Cristo, porque aqui ele aparece como rei e sacerdote, e Jesus é rei e sacerdote. E ele não pediu, mas ele voluntariamente, Abraão voluntariamente lhe dá. Você sabe que você não é obrigado, porque se você é obrigado e você dá, não tem vantagem nenhuma nisso, né? Você fez porque era uma obrigação. Você fez porque tem uma lei que diz que você tem que fazer. Agora, quando você tem um coração para doar, sem ninguém te pedir, irmão, isso mostra o quanto seu coração está em Deus. Isso mostra o quanto você entendeu dentro de você. E a Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado. Porque quanto mais você dá, mais Deus vai te dar. Eu fico imaginando que eu tenho os netos e a gente começa a conhecer os netos, o jeito, a atitude deles.
E tem os netos, eu tenho uma netinha ali, a Eluela está lá na cadeirinha, lá na última ali, ó. E ela é muito boazinha. Então, se ela estiver comendo qualquer coisa e eu pedir, ela, na hora, ela dá, ela divide, ela entrega. É incrível, né? Já tem outros netos que não são assim, não. Não. Aí se eu tiver um pedacinho de pão e eu tiver que sair e deixar os netos comendo, para quem que eu vou dar? Para distribuir? Para Eloá. Porque Eloá, ela tem um coração liberal, ela entrega. Ela vai abençoar os outros. Sabe? Aí você vai ter prazer mais de dar para ela, porque ela não fica só para si. Agora você vai dar para aquele que esconde, que não quer dividir com ninguém. Deixa eu falar, se você tem um coração de não compartilhar, de não abençoar, Deus não tem prazer de acrescentar na sua vida. A Bíblia diz que Deus dá pão ao que come. O filho tem fome, Deus dá pão. Deus dá pão até para o ímpio, Deus manda chuva, ele planta, colhe e vive, né? Deus dá pão, e os filhos que só comem, Deus dá, não deixa morrer de fome. Mas Deus dá semente àquele que semeia. Aquele que semeia tem semente. Mas pastor, aquele que semeia não vai ter pão, ele vai ter pão, vai ter semente, vai ter colheita. Porque quem tem semente tem colheita. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então assim, eu creio que chegou um tempo que Deus está nos despertando para ter um coração dessa forma. Se ninguém te falar, te obrigar, né? Eu dou dízimo, né? Eu dou dízimo na vida do meu pastor. Ninguém me obriga, ele não liga para nunca. Mas eu entendo, eu sou grato, eu sei que vem de Deus, o que eu tenho vem de Deus. E às vezes, que você pode pensar assim, puxa, mas eu estou no limite ali, não vai dar para contribuir. Esse é o grande engano do diabo. Porque assim, você está no limite. Aí tem uma parte que você deve tirar. E quem é do Nordeste, quem é da roça, do interior, sabe o que eu estou falando. Quem vive da roça, do plantio, ele colheu a colheita dele, juntou tudo lá. Aí ele tem que separar uma parte. E ele separa essa parte para plantar, para colher mais depois. Então quando você olha e fala assim, olha, está pouquinho, não vai dar para dar para o Senhor não. Você está comendo a semente. Você está comendo a semente. Irmãos, comer a semente é terrível. Eu lembro de uma época lá que foi tão difícil lá no Nordeste, que a gente teve que comer a semente, né? Não deu para guardar para plantar. A gente teve que sair desesperado, arrumando com alguém. Porque a semente, sabe o que acontece? Você colhia e ia separar o da semente, de plantar. Quem lembra essa que você tinha que plantar, qual que era a semente? A piorzinha, né? Você ia comer a melhor e deixar a piorzinha para plantar, né? Não? Quem falou não? Não? Você nunca plantou nada? Deixa o irmão Luiz para falar aqui. Brincadeira, te amo, tá? Irmão Luiz, era a pior ou a melhor? A melhor semente é a que você planta. Amém, irmãos? Mas isso não é ninguém que vai dizer para você, você tem que plantar. Não, você entende que para você colher, você planta. Então você tem duas opções. Ou viver como Abraão, né? Com esse entendimento, ninguém foi ministrar. Abraão não foi para a igreja, não tinha um pastor, ninguém, mas ele entendia isso no coração dele. É do Senhor, é o Senhor que deu. É do Senhor. E é Ele que enriquece. Moisés disse que é o Senhor que te dá forças para adquirir riqueza. E eu creio que essa igreja vai ser uma igreja de gente muito rica. Já tem irmãos abençoados demais. Eu tenho certeza que Deus o Senhor está levantando. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus, irmão. Levante a sua mão também. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus. Presta atenção, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai abrir portas maravilhosas para você. Você crê nisso? Quem precisa de uma porta aqui de emprego, de oportunidade, uma estratégia? Irmãos, já existem essas portas. Mas o que é que eu preciso, pastor? Que os seus olhos sejam abertos. E eu declaro em nome de Jesus, o Senhor vai abrir os teus olhos para enxergar as oportunidades.
Você crê nisso? Oportunidade de você ganhar muito dinheiro, oportunidade de ser ricamente abençoado. Pastor, onde que está isso? Deus sabe. Quem não quer ser abençoado? Ah, pastor, esse negócio de dinheiro. Irmãos, sabe, é o Senhor é o dono do ouro e da prata. Então Ele tem interesse em te abençoar, querido. De repente, assim, num momento, rapidamente, o Senhor descortina, o Senhor abre os seus olhos, você começa a enxergar uma oportunidade maravilhosa, sabe, de ser ricamente abençoado. Quem não quer isso? Eu quero. Você quer isso? Claro que seja legítimo, né? Que seja algo bom e legítimo, que seja dentro da lei, né? Então, é isso. Eu quero declarar em nome de Jesus isso na sua vida nessa noite. Você pode fechar os seus olhos. E depois você vai vir aqui trazer seu dízimo, a sua oferta. Você pode, aqui nós temos várias formas. Você pode passar o cartão. Tem ali atrás um QR Code. Você pode abrir no aplicativo do seu banco. Não adianta você colocar lá a câmera lá e não tem que abrir o aplicativo do seu banco e colocar lá que vai aparecer e você vai contribuir também lá, QR Code. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sabe que esse negócio de nota de dinheiro, pouca gente carrega, né? E daqui uns tempos, poucos anos, não vai ter mais. Vai ser uma lembrança. Igual ficha de orelhão, né? Alguém lembra de ficha de orelhão? Os jovens não lembram. Os meninos assim, os garotinhos e cartão. Não lembra, então esse dinheiro não vai ter. Tudo Pix, tudo QR Code, tudo cartão de crédito. Levante a sua mão em nome de Jesus. Quero te abençoar nessa noite. Eu quero declarar multiplicação, bênção sem medida sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu declaro prosperidade, os seus olhos abertos para ver, para enxergar as oportunidades. Eu declaro que nesse tempo, nesse ano, o Senhor vai colocar uma circunstância, colocar pessoas na sua vida e vão te apresentar algo e você vai perceber que é uma porta de Deus na sua vida, uma porta que você vai entrar e que você será bem sucedido. Eu declaro em nome de Jesus, o Senhor abençoando, o Senhor levantando empresários nessa igreja, em nome de Jesus, homens e mulheres ricamente abençoados, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Pode trazer a sua oferta, seu dízimo aqui em nome de Jesus, amém? Oferta para esse propósito, que é enviar para as missões. É uma oferta que é tirada em quase 1.200 igrejas, né? Pelo menos no Brasil inteiro, nos países, né, que enviam missionários, aqui Estados Unidos, Argentina, os países daqui que tem mais igrejas, Peru, e enviamos essa oferta para sustentar essas obras ao redor do mundo. E nós cremos que uma oferta de pelo menos entre 10 e 20 reais por pessoa é possível sustentar o ano inteiro. O ano inteiro. Olha a diferença. Entre 10 e 20 reais por pessoa, né? A média de 15 reais é possível sustentar essa obra o ano inteiro. Muitos missionários, muitos aluguéis. E agora, o pastor Luiz vai falar aí, tem um lugar, que é esqueci o nome do país, ele vai falar que as pessoas se vendem como escravos, né? E chegando lá não pode sair mais, então tem que ser compradas. Então estão sendo, alguns já estão sendo comprados da escravidão. Existem ainda. Vamos lá, solta aí o vídeo, pastor Luiz, por favor. Obrigado. Está sem som. Só um minutinho, irmãos, nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Tá passando no final? Tá bom, então tá. Irmãos, nós estamos tendo nas sextas-feiras um seminário de casais e vamos terminar na próxima sexta-feira. E sábado, às 14h30, nós teremos o encontro de casais no sítio, às 14h30 às 22 horas. Transmitir para eles aquilo que vocês receberam de Deus no coração de vocês, para o coraçãozinho dele. E ele vai crescer sabendo, né, que tem um Deus que é o seu Pai. E vai lembrar sempre das palavras de Deus que vocês vão transmitir para eles durante a vida toda. Amém? Então esse é um momento muito especial e eu quero orar agora apresentando, tá? Como eu falei, eu não tenho muito jeito com criança, tá? Mas eu não derrubo, tá? Mas eu não derrubo. Então o Mateus vai me ajudar aqui. Irmão, fica de pé.
As mãos para cá. Glória a Deus. E ore. Ore comigo pela vida do Nicolas. Não errei o nome não, né? Amém. Então, estenda suas mãos para cá. Ore por ele e pelos pais também. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nesse momento tão maravilhoso, nós trazemos aqui diante do Senhor essa criança tão maravilhosa. Um filho maravilhoso que o Senhor deu de presente para o Miqueias e para a Letícia. E nesse instante nós o colocamos diante do Senhor. Eu sei, meu Pai, que desde o ventre eles já oravam e já consagravam. Mas aqui diante da igreja eles declaram, eles proclamam que esse menino é do Senhor e que eles irão criá-lo na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Pai, nós o abençoamos agora e declaramos que o Senhor conduzirá os seus passos. Esses pezinhos tão pequenos andarão por caminhos poderosos nessa terra. Essas mãozinhas tão pequenas vão construir coisas poderosas no reino de Deus. Eu declaro que essa boca, Senhor, irá falar das tuas grandezas. Nós abençoamos a vida do Miqueias, da Letícia, e declaramos eles debaixo da tua mão, cheio da vida de Deus, criando essa criança para te honrar e te agradecer e te louvar todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, cremos e te agradecemos. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz seja abundante na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar, por favor. Pode, por favor. Pastor Luiz, quem sou eu? Missionária que eu fiz aos países onde as igrejas são perseguidas. É isso mesmo. Igrejas videiras que temos plantado são perseguidas em algumas partes do mundo. Eu testemunhei de perto as dificuldades que essas igrejas enfrentam diariamente para servir a Deus. Então, quero te pedir. Eu amo aniversário. Não sei se você gosta de aniversário, eu gosto de aniversário, porque as pessoas, não dos presentes, né, que não recebo muito, mas por conta das pessoas abençoar a nossa vida. Isso é muito importante, né? Então, os irmãos, eu declaro vida de Deus sobre você, que você viva muitos anos, que você seja cheio de graça, de poder, e eu amo isso. Quando alguém faz uma oração por mim, eu me sinto muito abençoado, e é por isso que eu gosto do meu aniversário. E aí eu brinquei com ela, aí eu falei o seguinte: mais um ano próximo da morte. Porque eu estou ficando mais velho. Mas foi apenas uma brincadeira. E apesar de ser uma brincadeira, é uma realidade. Cada ano que passa, estamos perto da morte. Pode ser escorregando, né? Que não seja. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, já que nós sabemos que isso um dia vai acontecer, eu preciso definir uma forma de como que eu vou viver minha vida. Eu preciso definir uma forma de como vai ser os meus dias. Porque eu sei quando começou, eu não sei quando vai ser o fim, mas eu sei que vai chegar. Amém? Em uma entrevista de Billy Graham, ele disse o seguinte: alguém perguntou: Billy Graham, você que é a pessoa que mais evangelizou pessoas no mundo inteiro no século XX, você é o maior evangelista do século, tem alguma coisa que você se arrepende? E aí ele olha para aquele rapaz e fala: tem uma coisa que eu me arrependo. Sabe, e todo mundo fica: uau, o Billy Graham vai falar de uma coisa que ele se arrepende. Será que é um pecado? Será que é algo assim? Será que ele traiu a esposa? Será que ele, sei lá, roubou dinheiro da igreja? Não tinha nada a ver com isso. Ele falou assim: eu me arrependo de não ter orado mais
e de não ter lido mais a Bíblia. Presta atenção nisso. Eu me arrependo de toda a minha vida. A gente não está falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Billy Graham, conselheiro de mais de 20 presidentes. Nós estamos falando de uma pessoa grandiosa, uma pessoa que fez um marco na história. Ele disse: eu me arrependo de não ter orado mais e de não ter lido mais a Bíblia. Isso é fantástico, irmão. Então ele decidiu, ele teve uma forma de viver os dias dele. Eu quero dizer para você, no ditado popular dizem que, aleluia, o ditado popular no mundo, o que diz sobre a vida? Que a única certeza da vida é a morte. E tem um outro ditado que diz que para morrer, olha, você sabe, isso é o mundo que diz, amém? O mundo diz essas coisas, e por mais que seja verdade, isso é mundo, isso é lá fora. Mas tem verdade nisso. Eu quero abrir a Bíblia com você em Gênesis 3,19. Gênesis 3,19. Como suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Nós viemos do pó, e para lá nós vamos voltar. Todos nós. Então minha pergunta nessa noite para você, não receba isso com condenação, mas eu quero te perguntar isso: o que é vida para você? Como que você leva a sua vida? Como que é lá na sua família? Sabe o que significa vida? Vida significa o tempo de existência desde o nascimento até a morte. Tempo de existência entre o nascimento e a morte. Isso é vida. E a primeira vez que a palavra vida é encontrada na Bíblia é em Gênesis. Gênesis 2:7 diz assim: então Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eu quero dizer para você, preste atenção nisso. Quando Deus soprou o fôlego de vida em nós, Ele soprou Jesus em nós. Diga para o seu irmão: Deus soprou Jesus em nós. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus, em certo momento, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando Deus soprou em nós, Ele soprou vida, Ele soprou Jesus em nós. Amém? Quando Deus vai formar cada um de nós, Ele fala o quê? Façamos a nossa imagem e semelhança. Então quando Deus soprou vida em mim e você, Ele soprou Cristo. Toda identidade, característica de Cristo foi soprada em nós. Amém? Você não é o seu pecado, você não é aquilo que você pratica, você é aquilo que foi soprado, que foi gerado em você. Você é como Cristo. Amém? Aleluia. Mas nós vivemos uma vida às vezes que não condiz com isso. Às vezes nós vivemos desesperados. Nós vivemos numa ansiedade de chegar o próximo ano, numa ansiedade de chegar o dia 5, porque dia 5 tem dinheiro, numa ansiedade de chegar no dia 20, no próximo governo, no próximo presidente. A felicidade nunca está aqui no hoje, no agora, sempre está no mês que vem. Quando eu trocar de carro, quando eu conquistar aquela coisa, eu serei feliz. Não, quando eu tiver isso, aí eu vou ser pleno.
Eu quero dizer para você, a nossa esperança de toda a nossa vida está em Cristo. Muitas pessoas se matam tendo muito dinheiro. Eu conheço uma pessoa que foi para Dubai. Você já foi em Dubai? Já viu como é bonito lá? Lá é muito chique. Eu só saí do estado uma vez, quanto mais sair do país, irmão. Mas eu conheço uma pessoa que foi para Dubai e voltou com depressão. Como que pode alguém que visita um país desse, onde até o carro de polícia é Ferrari, e volta com depressão? Sabe por quê? O que preenche o vazio que está dentro de cada um de nós não é essas coisas externas, é a vida. E a vida se chama Cristo. É Cristo. Aleluia. Quero dizer para você, para de viver desesperado. Nós colocamos a nossa expectativa de vida, todo o nosso anseio, tudo que nós pensamos e planejamos em coisas. Nós colocamos a nossa esperança, toda a nossa vida em um governo, toda a nossa vida em um casamento, toda a nossa vida nos filhos. Eu quero dizer para você, cada dia que eu olho para Alice, a Evelyn brinca comigo, ela fala, ela vai te deixar, ela vai casar daqui uns 25 anos, uns 30 anos. Então eu não posso colocar toda a minha expectativa de vida na vida da minha filha. Eu não posso fazer isso. Eu posso amar, eu posso cuidar, eu posso ser o melhor pai do mundo. Ela vai me deixar, ela vai casar. A Evelyn fez isso com o pastor. Eu fiz isso com os meus pais. Por que ela não vai fazer isso comigo? Mas aí muitas pessoas se frustram. Ah, não foi como eu planejei. Ah, não é esse carro que eu queria. Ah, o meu time esse ano, ai, o Corinthians, meu Deus do céu. Graças a Deus eu sou palmeirense. Mas nada sai como a gente planeja. Por quê? As expectativas, os anseios, todo o ser da sua vida está em coisas exteriores. E aí você não é feliz, você não é pleno. Porque a sua vida não está em Cristo, a sua vida está nas coisas. Líder de célula, sabe por que você não é feliz? Não é porque a sua célula não multiplica, é que você não entendeu a revelação de que Cristo é a vida. E se você tem a vida que é Cristo, você não precisa de mais nada. Amém? Sua expectativa, o seu anseio não tem que dar no casamento. Eu oro e peço a Deus para que cada dia o seu casamento seja muito abençoado, que você seja muito feliz. Mas as coisas externas estão tirando nossos olhos de Deus, estão tirando os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. E nós estamos perdendo nossa fé, estamos perdendo nossa esperança, porque as coisas não estão saindo como a gente imagina. Eu quero dizer para você, as coisas não vão sair mesmo conforme a gente imagina. Nós sempre jogamos lá para frente. Eu quero dizer para você, seja feliz hoje, seja feliz agora. Seja grato pela família que você tem hoje. Seja grato pelo carro que você tem hoje. Porque foi com ele que você veio hoje para o culto. E talvez seja com ele que você vai trabalhar amanhã. Seja grato pela roupa que você tem. Seja grato pelos seus pais, pela sua esposa. Para de colocar expectativa no amanhã. É hoje e agora. A vida é Cristo. Viva Cristo. O Senhor diz para Paulo: minha graça te basta. Minha graça te basta. O nosso coração, o nosso anseio tem que estar no Senhor. Não coloque alegria para o amanhã. Não coloque suas expectativas no amanhã. Seja satisfeito em Deus. Diga para você mesmo: eu preciso ser satisfeito. Não, mas diga com satisfação: eu preciso ser satisfeito.
no Senhor. Ele é minha vida, Ele é meu Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. Quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro eu vou ser feliz. Quando eu comprar minha casa, aí sim, aí eu vou ver que Deus estendeu as mãos sobre mim e me abençoou. Eu quero dizer para você, você pode ter todas as coisas do mundo e ser vazio, porque a única coisa que vai completar o seu coração e vai te encher de vida é Jesus. É Jesus. Para de buscar em coisas. Amém. A palavra vida tem outro significado. Eu quero que você preste atenção nisso. A palavra vida também significa fundamento. Diga fundamento. Amém. E quando eu li essa palavra fundamento, eu lembrei da pedra angular. Amém. O que é a pedra angular? Paulo diz que Cristo é a pedra angular. Pedra angular era uma pedra, claramente, que nas construções antigas, ela era a primeira pedra a ser colocada. Então, nós vamos construir um prédio. O que nós hoje fazemos? Alicerce, não é? As vigas, nós primeiro colocamos isso. Naquela época, era uma pedra. Então, eles colocavam primeiro a pedra angular. Então, eles colocavam a pedra angular, e a partir daquela pedra, toda a construção era feita. Sem aquela pedra, nada era feito. Sem aquela pedra, nada era feito. Ou seja, nada podia ser feito sem ela. Jesus diz o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Ele é a pedra. Ele é o fundamento. Sem fundamento não há vida. Cristo tem que estar fundamentado no nosso coração. Amém? O Senhor é a solução de todas as coisas. Nele há vida. João 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Verso 7. Se você realmente me conhecessem, conheceram também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. O que Jesus está falando? Ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou caminhando com você. Você já é crente, você já aceitou Jesus, você vai para o céu. Só que você ainda está perdendo tempo com outras coisas. Você ainda não percebeu? Quem vê a mim vê o Pai. Eu sou a vida. Como assim? Mostra-nos o Pai. Eu estou aqui. Quem vê a mim vê o Pai. Você está procurando o Pai aonde? Eu estou do seu lado. Jesus está dizendo para você: você está procurando a felicidade em quem? Ou no quê? Eu estou aqui dentro de você, não mais do lado, mas dentro agora. Amém? Nós precisamos conhecer Jesus, meu irmão. Ele disse para Felipe: você não me conhece? Filho, eu estou aqui, eu estou com você. Sabe, quando nós começamos a olhar para as coisas de fora, parece que Jesus começa a perder o brilho. Parece que só o que nos satisfaz é uma promoção no trabalho, é um carro novo, é um aumento de salário. Nós precisamos ser satisfeitos na presença de Deus. É isso que importa. Amém. Aleluia. Quando você encontra a vida, você encontra tudo. Quando você encontra Jesus, sua vida é completamente mudada, meu irmão. Completamente mudada. Eu quero falar de Pedro. Sabe, Pedro
é alguém que era muito, muito miserável antes de conhecer Jesus. Era alguém que a expectativa dele... Quem já assistiu The Chosen aqui? Se você não assistiu The Chosen, irmão, você precisa. Passaporte pro céu, assistir The Chosen. Brincadeira, irmão. Precisa assistir, assista, é muito bom. E naquela série, mostra que Pedro, ele está endividado, ele precisa pagar uma dívida. E aí, ele precisa dar uma solução para aquilo. Porque se ele não pagar a dívida, ele vai ser preso. Então ele passa a noite inteira pescando. Estou adiantando, não vou contar tudo para você não, senão você não vai assistir. Então ele passa a noite inteira pescando. E tenta e vai na força do braço dele. Porque ele não tem vida de Deus. Então ele vai na vida comum. Ele vai no ditado, que para morrer basta estar vivo. Ele vai nas práticas humanas. Eu quero dizer para você, naquele momento ele não é Pedro, ele é Simão. Simão representa quem? Adão. Simão representa a lei. Mas aí ele conhece a vida, ele conhece o fundamento, ele conhece aquele que é a pedra angular, que sem ele nada dá para fazer. Aí tudo muda, as coisas começam a fluir. Joga Pedro do outro lado. Ele joga, o que acontece? O milagre acontece. Eu quero dizer para você, irmão, as coisas na nossa vida só vai acontecer quando nós entendemos quem é Cristo. Ele é a pedra. As coisas vão começar a andar quando nós entendemos que Ele é a vida, e sem Ele nada dá para fazer. Amém? Jesus, o Senhor é a pedra angular. Se numa construção nada podia ser feito sem essa pedra, quanto mais na nossa vida. Sem Jesus não dá para viver num casamento feliz. Sem Jesus não dá para multiplicar célula. Sem Jesus não dá para trabalhar. Sem Jesus não dá para criar os nossos filhos. Chega de viver uma vida sem Jesus. Nós queremos pregar sem antes orar. Nós queremos ir para a célula sem antes ajoelhar e falar: Jesus, me ajuda. Nós queremos fazer tudo sem Jesus. E no final das contas a gente chega para Ele e fala: mas Jesus, por quê? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos começar com Jesus. Não é só depois que a gente começou e lá atrás, ah não, deu errado, agora eu vou para Jesus. Não, Ele é a pedra angular. Se não colocar essa pedra no início, não vai dar certo. Vai ter que ser preciso voltar e começar novamente. Ele é a pedra angular. Nós precisamos viver essa pessoa que é Jesus, conhecê-lo. Assim como Felipe, ele estava lá todos os dias do lado de Jesus e disse: mostra-nos o Pai. Diga para você: eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso dessa pedra angular. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Simão nasceu de uma mulher. Pedro nasceu do Espírito. Simão é gerado, Pedro regenerado. Simão pescava peixe, Pedro pescava homens. Simão era criatura, Pedro é nova criatura. Simão é filho de Adão, Pedro é filho de Deus. Simão nasceu da lei, mas Pedro nasceu da graça de Deus. Nós precisamos conhecer essa vida, essa pedra angular. Quando você conhece Jesus, tudo muda. Aquele homem era Simão, conheceu a Cristo, agora Pedro, tudo mudou. Ah, Mateus, então agora eu só vou viver para Jesus. Minha vida agora vai ser só oração, igreja, eu não vou trabalhar, eu não vou mais correr atrás dos meus sonhos. Você vai continuar, irmão. O que Simão pescava? O que ele fazia? Era pescador. Ele deixou de pescar?
Não, continuou pescando, só que agora pesca homens. Amém? Você não vai parar de trabalhar, só que agora você é um pedreiro, continua sendo pedreiro, mas agora cheio do Espírito Santo. Amém? Você é um administrador, ok, vai continuar sendo administrador, mas agora um administrador cheio de vida. Amém? Sua vida mudou. Você conheceu a vida, o fundamento. Aleluia. Em Cristo a vida plena. Coisas vão acontecer no caminho, mas eu quero dizer para você: mantenha os seus olhos em Jesus. Amém? Quero ler com você Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então na nossa vida, nós estamos trabalhando, nós estamos olhando para Jesus, mas situações acontecem. Às vezes a gente perde o emprego, às vezes alguém fica doente, às vezes a gente bate o carro, como já aconteceu comigo, e aí meio que a gente dá uma tremida. Continuando usando o exemplo de Pedro, ele está lá com Jesus, ele está lá caminhando com ele, aprendendo. Ele teve a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que aí chega uma hora, Jesus fala: ei, eu sou Jesus, sai do barco. Se o Senhor mandar, eu vou. Ele começa a andar, mas aí o que acontece? Ele começa a afundar. Isso pode acontecer na minha e na sua vida, meu querido, mas eu quero dizer para você: Jesus sempre vai estar lá para te estender a mão e puxar. Você não vai perder sua vida. Amém. Aleluia. O Senhor disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O Senhor é essa vida. Que essa vida de Jesus seja abundante em nós. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, por favor. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Eu tenho algumas coisas para dizer para você. Aleluia. Hebreus 12, no verso 3. Eu quero voltar nesse verso. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que vocês não se cansem, nem desanimem. Sabe, irmãos, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos desanimados, nós precisamos correr para essa vida, para essa pedra que é Jesus, todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Amém. Está desanimado? Está olhando para as coisas do mundo, para as coisas terrenas? Corre para a vida que é Jesus. Está cansado? Está abatido? Corre para a vida que é Jesus. Nele há esperança, nele há toda a fonte de plenitude para o resto de todos os nossos dias. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Alguém pode me ajudar aqui com a luz? Aleluia. Feche seus olhos. Jesus é tudo em nós. As coisas que acontecem no mundo, as coisas que estão acontecendo lá fora, isso é mundo. Tudo isso vai passar. Mas o nosso coração deve estar ligado, aliançado com Cristo. Nele a vida. Nós não podemos
tirar os nossos olhos, o nosso foco dele. Nós precisamos dessa vida. Para de colocar a sua expectativa nas coisas, meu irmão. Para de colocar a expectativa em coisas que vão passar. A Bíblia diz que todas as coisas vão passar, mas tem uma coisa só que não passa. Tem uma coisa só que permanece e vai até o fim. É a palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor não vai passar, e se ela permanece, o que eu preciso? Eu preciso mergulhar nela. Eu preciso, sabe, ser amalgamado nela. Ah, Jesus. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está sem caminho, você está sem direção, Jesus é o caminho. Você está cansado das mentiras, você está cansado desse mundo, Jesus é a verdade. Você está sem esperança, você está vendo a sua vida esvaziando. Eu quero dizer para você, Ele é a vida. Ele é a vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus. Feche seus olhos. Eu quero que nesse momento você ore ao Senhor e você entregue a Ele coisas que tem tirado os seus olhos da presença dEle, coisas que tem tirado os seus olhos do Senhor, dessa pedra, da vida que Ele tem. Eu não sei se é preocupações, eu não sei se são os problemas, mas eu sei que ao olhar para Jesus, todas as questões da sua vida vão ser resolvidas. Eu sei que olhando para Jesus, você vai ser regenerado, você vai ser curado, você vai ser feliz de novo. Jesus, quando encontra aquela mulher, Ele diz para ela: se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Sabe por que às vezes nós estamos com sede das coisas do mundo? Porque nós estamos bebendo da água vida que é Cristo. Nós precisamos beber dessa água todos os dias. Nós precisamos ficar de joelhos na presença dEle, falar: Pai, eu preciso dessa água, eu preciso dessa vida, Senhor. Oh Senhor, eu tenho problemas, eu tenho questões para resolver, eu tenho sonhos, preocupações eu tenho também, mas eu preciso da sua vida. Ah, Jesus. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Tu és a pedra angular, Tu és o nosso fundamento. Diga: eu tenho fome, eu tenho fome. A vida, a felicidade e toda a alegria eu encontro em Ti. Tu és o meu tesouro, a minha vida. Ah, Jesus, eu Te amo. Tu és tudo, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome dEle bem forte. Aleluia. Com seus olhos fechados, diga isso. Sentindo como se você fosse um copo com água, e essa água parece que está indo embora. Parece que os dias estão passando e você sente que a vida não tem mais sentido.
você não é pleno, você não é feliz. Você sempre coloca a expectativa no amanhã. Ou talvez você nem tem mais expectativa na sua vida. E também tem pessoas aqui que sentem uma tristeza. Às vezes você acorda assim e você nem sabe por quê. Não tem um real motivo. Mas você às vezes percebe que isso acontece, uma tristeza profunda. Eu não quero te constranger. Eu quero dizer para você: o Senhor está te curando agora, em nome de Jesus. E se você quiser, você dá espaço para Ele, você vai ter uma vida abundante. Receba a vida de Deus agora. Receba a vida. Receba agora a vida de Deus, a plenitude da abundância da água viva. O Senhor está falando: nunca mais você vai ter sede, porque você está bebendo da água viva. Não pare, ergue a sua voz, clame ao Senhor. Libera poder agora, libera a vida, libera a vida que tem dentro de você. Por onde eu vou, vem. Glória a Deus. Tem uma semana cheia de vida, de vitória, em nome de Jesus. Que a mão de Deus te guarde por onde você estiver, em nome de Jesus. Diga amém bem forte. Aleluia. Está encerrado em nome de Jesus. Aleluia. Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Sou o pastor Aloísio e acabo de retornar de uma viagem missionária que eu fiz aos países onde as nossas igrejas são perseguidas. É, isso mesmo. Igrejas, videiras que temos plantado são perseguidas em algumas partes do mundo. Eu testemunhei de perto as dificuldades que essas igrejas enfrentam diariamente para servir a Deus. Então, quero te pedir que se una a mim nessa missão importantíssima de ajudar essas igrejas, oferecendo nosso apoio e recursos para que possam continuar pregando o Evangelho e salvando vidas. O dia da oferta de missões mundiais está chegando. Será no dia 11 de junho. Sua doação pode fazer toda a diferença na edificação e no fortalecimento da Igreja do Senhor Jesus em todo o mundo. Vamos juntos desempenhar um papel vital nesse processo, oferecendo o nosso apoio financeiro e a nossa oração. Conto com você. Fica na paz. Oferta de missões mundiais. Dia 11 de junho, em todas as igrejas Videira e associadas da Vinha. Participe pelo Pix 62 99940 3080. Uma coisa, irmãos, que nós estamos fazendo aqui no Paquistão é algo completamente estranho para nós brasileiros, é porque aqui tem escravidão. Então, famílias que ficam endividadas, elas se tornam escravas do credor. Aqui do lado tem uma fábrica de tijolos, muitas famílias estão lá como escravas
pai, a mãe, os filhos, até criancinhas de 2, 3 anos de idade fazendo tijolos, porque fizeram dívida e não tem como pagar. E nunca vão ter, porque como escravos eles não recebem nada. E uma das coisas que nós temos feito aqui, junto com o pastor Simon, é resgatar essas famílias. Então, nós mandamos dinheiro para comprá-las, para pagar o resgate delas. E aqui está do meu lado aqui, um garoto de 14 anos, durante 10 anos foi escravo na fábrica de tijolos. Ele foi resgatado, ele e a família, vieram para a igreja, e ele agora estava me dizendo, com o tradutor, é claro, que o chamado dele é para ser pastor. Então eu creio que crianças como essa vão mudar a história do Paquistão, de muitos outros lugares do mundo. E você está sendo parte disso. Talvez você nem saiba de tudo o que está acontecendo, mas eu quero compartilhar com você, para você sentir-se também tão motivado, honrado, privilegiado de poder contribuir com essa obra. Deus abençoe você.